pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido um filme chamado Rick Stanicky, que ele é um filme protagonizado pelo John Cena, você deve conhecer ele do Pacificador. Ele é um filme dirigido pelo mesmo diretor de Show de Vizinha, Peter Farrelly, e a nota no IMDb é uma nota mediana para boa, 6.2 de 10. Vamos lá falar desse filme. Quem é Rick Stanicky, pessoal? Tudo começou em 1999, quando um grupo de 3 adolescentes estavam pedindo doces, até que uma casa que eles nunca ganharam doces, eles decidiram colocar fogo num saco de bosta de cachorro. Só que o grande problema é que o fogo começou a alastrar no espantalho e não tinha ninguém na casa. Com isso, um dos meninos que estava usando a roupa do Fred Krueger, o tecido dele rasgou, que ele tropeçou. E aí, no desespero, para eles não serem acusados, eles criaram o tal Rick Stanicky, pessoal, que é uma pessoa que nunca existiu, mas sempre serviu de álibi e culpa para o trio de garotos que, na verdade, seriam um grupo com ele. Só que o grande problema é que 20 anos depois eles continuam usando o Rick Stanicky para tudo. O Rick tá com câncer, o Rick tá não sei o quê. E aí eles vão fazendo o quê? Cada um deles aproveita a desculpa do Rick Stanicky para fazer uma coisa que eles querem. Por exemplo, quer ver um show sozinho com os amigos, quer ver um jogo de futebol americano, quer ver uma partida de beisebol. Então eles sempre usam como pretexto. O grande problema é que a mulher do JT tá grávida e ele desliga o celular para não pegar a localização. Até que aparece um cara misterioso, o tal do Rod Durão, que convida eles para o show, que o show dele é o seguinte, pessoal, ele pegou todas as músicas famosas e transformou elas sempre falando de punheta e se masturbar. Esse é o show do cara. Só que um deles, o Dinha, acaba conseguindo pegar o papel, o panfleto dele e guarda. Só que o grande problema é que quando um dos amigos dele liga o celular, começa a ver um monte de notificação. A mulher dele teve filho, pessoal. Ela pariu sem ele. E como eles falaram que não achavam nenhum Rick Stanicky nesse hospital, que ele estava com um câncer quase terminal, o Wes, que é o amigo deles, decide abrir o bico e fala que tudo é uma mentira. As mulheres de cada um deles começam a perguntar: como assim, uma mentira? Aí ele fala assim: uma mentira que a gente inventou. E aí até o da Ellen, que ela quer ser repórter, e ela namora o Jim, ela fala: como assim uma mentira? Até que eles têm ideia de fazer o quê, pessoal? Olha o nível que eles chegaram. Eles decidem chegar no Rod Durão e chamar ele para um trabalho. Qual seria o trabalho? O Rod Durão ser o Rick Stanicky por um dia. E aí ele é chamado para esse lugar, onde que ele vai fingir que ele é o Rick Stanicky, eles vão pagar ele. E ele é uma pessoa bem competente, ele treinou tudo, ele leu a tal da Bíblia, que foi eles que escreveram, e ele vai decorando tudo, tanto que ele até humilha a tal da Susan, que é uma das sogras de um deles. E aí beleza, saiu tudo perfeito, até que chega um momento que o Rick dá uma gafe e a Ellen acaba pegando. Por que é importante? Porque a gente vai vendo a Ellen ia transformar o Rod Durão como o homem da semana, o herói da semana. E aí quando que o Jim escuta isso, ele fica pensando: mano, eu vou acabar com a carreira da minha mulher, porque todo mundo vai perceber que era uma farsa. Mas o pior está por vir. O Rick Durão conseguiu um trabalho na mesma empresa que o JT e o Jim trabalham. Só que quando que ele chega lá, o chefe começa a gostar deles e eles começam a colocar ele na fogueira, falar: deixa ele dar a ideia principal. Só que o tiro saiu pela culatra, porque o chefe dele adorou a ideia. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. Enquanto o chefe dele está falando, o Rod Durão está gravando ele. Por que está gravando? Olha que cara doido, pessoal. Ele chega, mostra para esses novos amigos dele, que acham que são amigos, e fala: o chefe lá tem esse problema que o chefe fica fazendo chupeta imaginária. Aí ele chega assim e fala: é sério? Aí ele mostra o vídeo e fala assim: devo mostrar pra ele? Ele fala: vai lá mostrar. Beleza, ele mostra lá, vem o chefe dele putaço, que ele pensa que os dois vão ser demitidos, e fala: vocês sabiam disso? E aí é muito engraçado, pessoal, porque eu não vou fazer os gestos aqui, porque vocês vão me zoar. Mas é muito, mas muito engraçado. Eu mijei de rir nessa parte do chefe deles apresentando, tanto que ele até queria fazer a fusão, mas devido a essas coisas ele não quer. E aí falam que o Rick Stanicky queria assumir esse negócio. Só que todo mundo sabe que o Rick
não existe. Até que a gente descobre que o Rod Durão mudou o nome dele para Rick Stanek mesmo. E aí ele começa a gostar da prima da Susan, que é uma que tem um cabelão grande pra caramba, parece o primo It da família Addams. E ele vai se encantando com ela. Só que o grande problema é que a gente vê que os amigos dele não querem mais saber do Rick Stanek, não querem mais saber da história. E aí o Jim revela que na verdade ele apanhava do pai dele quando que ele bebia. Então aquela parte que ele machucou o braço, que ele tropeçou, era mentira. Ele apanhava dos pais e por isso que ele virou um mentiroso compulsivo. Só que a Erin, como eu disse no dia da festa lá da circuncisão, ela notou uma deixa do Rick Stanek que finalmente deu uma baixa lá de, não lembro do lugar direito, que não tinha a doença. Eles pensam, vamos falar toda a verdade, o Rick Stanek não existe. Até que uma grande coisa acontece. O Rick Stanek, na verdade, a Erin nota que ele realmente é uma farsa e faz uma matéria muito emocionante mostrando que como uma pessoa que é uma farsa, na verdade, pode ser uma incentivação para todos. Mostrando uma coisa assim bem emocionante e fazendo com que o Rick Stanek, realmente agora é o Rod Durão, que é o Rick, seja uma pessoa do bem. Só que o grande problema é que lembra que aquelas duas pessoas que estavam seguindo ele não sabiam o que eram, que acharam que ia assassinar ele. Na verdade, pessoal, eles eram empresários do Billy Idol, que eles não queriam que ele cantasse a música obscena dele no show dele. Então aqueles caras que a gente achou que ia assassinar o filme inteiro, na verdade não era. E aí depois todos eles vão fazendo a vida deles, colocam o Rick Stanek finalmente no grupo deles real agora, e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu gostei bastante do filme. Eu achei que ele merecia até uma fama bem maior do que um outro filme que está no top 1, que eu também vou fazer análise. Acredito que a história é muito engraçada, um dos melhores filmes que eu já vi do John Cena. Ele fazendo as cenas dele no show são icônicas, são hilárias. O que eu não gostei, pessoal, que poderia ter tido um pouco mais de filme, ter mostrado mais algumas coisas, mas no geral eu acredito que o filme conseguiu se sair muito bem, né? Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 8 pro filme, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado a todos, até a próxima.